No ano de 2023 estava eu ministrando a palavra santa do Senhor em um congresso e no centro daquela catedral. Enquanto eu ministrava a palavra, um jovem rapaz levantou-se e ficou de pé e levantou a sua mão direita e pediu a vez da fala. Então eu o concedi. E ele me perguntou: Evangelista Felipe de Oliveira, poderá um homem ou uma mulher, sendo ele ou ela casados, legalmente trocarem de parceiros ou de parceiras? Confesso que naquele exato momento parei por um instante, quase que congelei e respirei fundo, fundo. E antes de responder a pergunta daquele jovem rapaz, a igreja toda, mas toda a igreja estava parada e houve um silêncio profundo naquele exato momento. E fitaram os seus olhos e suas atenções sobre o jovem rapaz e logo em seguida em mim. E todos, mas todos que estavam ali naquela catedral ficaram totalmente atônitos, aguardando ansiosamente o que eu iria dizer àquele rapaz. Então eu disse, para o espanto de todos que estavam ali presentes: sim, pode! Assim também como poderá ter nas redes sociais um perfil de casado ou casada e outro perfil de solteiro ou solteira. Portanto, entenda você que Deus nos deu o livre-arbítrio, que é um princípio totalmente eterno. Portanto, as pessoas poderão escolher segundo a sua vontade. O livro de Moisés, lá no capítulo 3, de versos 17, nos diz que Deus disse por intermédio dos seus profetas que somos livres para escolhermos entre o bem e o mal, seja entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Só que naquele dia, meu irmão e minha irmã, do juízo final, todos que praticam o pecado do adultério, o pecado da traição, o pecado do engano e ferem os princípios de Deus, serão julgados conforme as suas escolhas. O livro de Gálatas, lá no capítulo 6, de versos 7 ao 8, nos diz: pois quem semeia para os prazeres da sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O livro de Romanos, lá no capítulo 6, de versos 23, nos diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, o homem ou a mulher só estarão livres para casar-se novamente somente através da viuvez ou por traição por parte do adultério, por parte de um dos cônjuges. Por exemplo, eu fui traído e enganado por parte da minha ex-esposa. Ela cometeu o pecado da mácula, cometendo o adultério, se envolvendo com outro homem. No entanto, conforme as leis de Deus, eu estou totalmente livre para me casar-se de novo, para estar casado, e eu tenho totalmente o respaldo e as bênçãos de Deus sobre a minha vida e sobre o meu matrimônio, sobre o meu casamento. Agora ela casou-se de novo, indo contra as leis de Deus, ignorando totalmente a Deus e aos seus princípios e os desprezando. O livro de Lucas, lá no capítulo 16, de versos 18, nos diz que quem casar-se com uma mulher repudiada pelo marido comete adultério também. No entanto, somente terá a permissão de Deus para casar-se novamente somente quem foi traído ou traída, rejeitado ou rejeitada, assim quebrando os votos e aliança que foi feita um ao outro, diante do juiz, diante de Deus e diante das testemunhas. Portanto, poderá se casar o homem ou a mulher quantas vezes mesmo quiserem, trocar de parceiros ou trocar de parceiras sem levar em conta as leis de Deus. E a pessoa que enganou, que cometeu adultério, que pecou, que cometeu o pecado da mácula, esta pessoa, ela pode até mesmo achar que está tudo bem, que está
tudo certo, achar que está feliz, mas não se iluda, hein? Pois Deus não se deixa enganar. Hoje o diabo ele te oferece os manjares dos prazeres e uma felicidade totalmente fake. Uma felicidade de mentira, mas nada do que ele dá é duradouro ou de graça. Tudo tem um preço muito alto e o preço alto é a sua própria alma. O livro de Marcos, lá no capítulo 8, de versos 36, nos diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Portanto, quem pratica o ato do adultério está se opondo às leis de Deus, a Deus e aos céus. Pega essa visão aí para a sua vida.